E aí galera, meu nome é Bruno, eu sou aqui do canal Psicoscience e o assunto de hoje é o comportamento humano. Mas antes, se você gosta dos nossos vídeos aí do Psicoscience, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! O assunto de hoje é sobre Bruce Frederick Skinner. Ele é um psicólogo norte-americano formado em Harvard, mas o que nem todo mundo sabe é que Skinner, antes de querer ser psicólogo, ele queria ser escritor. Ele começou na faculdade de Hamilton, em Nova York, com literatura romântica. Após tentar ser escritor, não conseguiu, fez uma pós-graduação em Harvard para psicologia. E aí ele se achou no lugar, começou a fazer mestrado e doutorado nos anos seguintes em Harvard. Fez pesquisas no local e acabou saindo de lá. Skinner lecionou e foi presidente de psicologia em Indiana. Após esse tempo em Indiana, voltou para Harvard como professor titular. Bom, agora sobre o trabalho mesmo do comportamento humano de Skinner, ele foi muito influenciado por dois caras, Ivan Petrovich Pavlov e John B. Watson. Para termos uma ideia do que é mais ou menos o comportamento, a gente pode igualar ao movimento. Então, o comportamento é igual ao movimento. Mas, para conseguirmos idealizar o que seria o comportamento de um modo geral, temos que ver de um lado um organismo, que é uma pessoa foco, e o ambiente. Os dois em interação, pensamos o seguinte: se o organismo afeta o ambiente afeta o organismo, quer dizer que todo comportamento tem uma consequência. Vamos usar o exemplo seguinte: Skinner fazia alguns testes científicos aí com seus ratinhos em laboratório, né? Então ele tinha uma caixa, que a gente chama de caixa de Skinner, e nessa caixa ele fazia experimentos com estímulos para o rato. Nessa caixa tinha uma barra em que, se o rato apertasse, cairia uma gotinha d'água. Então o rato teve um comportamento de apertar a barra, caiu uma gota d'água, e aí a gente vê um comportamento e uma consequência seguinte desse comportamento. Isso se chama comportamento operante. Agora vejamos o seguinte: chamamos isso de reforço. Algo que, devido à consequência do comportamento, aumenta a probabilidade desse comportamento acontecer. Por exemplo, se você pede que a sua mãe pegue o leite para você ali na geladeira e ela aceita o seu pedido, a probabilidade que você peça o leite de novo para ela quando você estiver ali no seu lugar aumenta um pouco. Então é uma consequência de um comportamento. Sempre que isso acontecer, a probabilidade de aquilo acontecer de novo aumenta. Agora nós veremos os reforços arbitrários e os reforços naturais. Vejamos o seguinte: os reforços arbitrários são quando você dá alguma coisa em troca de outra. Por exemplo, se uma criança ela quer jogar videogame, mas você diz assim: você só vai jogar videogame se você fazer o seu dever. A partir do momento que você fazer o seu dever ali, você vai poder jogar o seu videogame. E a partir desse momento, você vai movimentando ali de uma maneira com que a criança comece, através de reforços, começar a ter esse determinado comportamento. Já o reforço natural é um reforço espontâneo. Por exemplo, a criança começou a fazer seus deveres, aprendeu matemática e a língua portuguesa. A partir desse momento, ela vai poder escrever um texto, ler livros, vai poder ir no mercado com seu dinheiro e comprar coisas sozinho, vai poder ter mais liberdade naturalmente. Isso quer dizer que um é consequência do outro. Provavelmente, quando você faz um reforço arbitrário, naturalmente o natural acontece. Após ter visto aqui o que é o reforço e alguns tipos de reforço, a gente vai ver outros efeitos aí no reforço. O que a gente vai ver aí é uma diminuição de outros comportamentos, certo? Outros comportamentos vão receber uma certa diminuição de frequência, e a gente vai observar da variabilidade desse comportamento que está sendo reforçado.
Então, vamos usar o exemplo seguinte. Você começa a receber perguntas de algum tipo de explicação e você explica ela de uma forma e você começa a explicar ela dessa maneira várias vezes, a probabilidade de você explicar ela daqui a um tempo de novo daquela mesma maneira vai ser grande, porque a variabilidade aumentou a probabilidade de ela ser respondida da mesma maneira. Bom, agora a gente vai ver aqui um pouco sobre a extinção do reforço. A gente observa que na extinção do reforço você corta totalmente o reforço. Nesse momento você não faz mais reforço. Então o que vai acontecer é gradativamente ir voltando para o comportamento operante. Então o que a gente consegue observar aqui é quando você faz o reforço não quer dizer que ele vai ficar sempre naquele comportamento. Então ele pode diminuir de acordo com o tempo e com o que acontece. Agora aqui a gente vai observar um pouco sobre a resistência à extinção. Então a gente observa que o que acontece é que após a extinção do comportamento tem um determinado número de vezes e de tempo que essa resistência ela acontece. Então após você romper totalmente ali o reforço, existe uma certa resistência no tempo e na quantidade de vezes que é feito o comportamento ali da resposta. Bom, agora a gente vai ver alguns outros efeitos aí sobre a extinção do reforço. A gente vai ver aí um aumento na frequência da resposta. Então, quando o reforço se colocar em extinção, inicialmente vai se haver um aumento na iniciação da resposta, na produção da resposta ali para aquele estímulo. Então, ele vai aumentar no começo aí o número de respostas, e o que vai acontecer também vai haver um aumento na variabilidade do seu comportamento. Então ele vai, por exemplo, um rato que é extinguido aí o comportamento de estímulo, apertar barra beber água, vai começar a apertar a barra de formas diferentes para conseguir água aí, como por exemplo com a pata direita, com a pata esquerda, para ver se com forma diferente ele consegue que venha a água de novo. Bom, vamos falar agora sobre a modelagem. A modelagem é, de certa forma, uma aquisição de comportamento. Vamos pensar o seguinte: existe um bebê ali e após nascer, todos os bebês já pronunciam alguns fonemas. Aí aquele bebê, ao ser ali reforçado com a sua mãe, de falar mamãe, por exemplo, ele começa a falar mã. E a partir desse momento a sua mãe fica feliz por ele ter falado mã e começa a abraçá-la, dar carinho, fazendo reforço positivo. A partir daquele momento ele fica muito feliz e adquire aquele comportamento para ele, como se mã fosse uma coisa boa. Depois de um tempo ele começa a pronunciar apenas aquilo e a sua mãe começa a tratar aquilo como uma coisa normal. Então ele vai ver aí uma diminuição no carinho quando ele fala aquela palavra, produz aquele comportamento, e o que vai acontecer é que ele vai entrar em processo de extinção do comportamento. Ao entrar no processo de extinção, a gente observou antes ali que existe uma variabilidade do comportamento. Então o que vai acontecer é que ele vai começar a produzir esse comportamento de formas diferentes até se adequar a um reforço positivo novamente. Então, se ele reproduzir mamã ou mamãe, a sua mãe vai dar um reforço positivo na questão que seria o carinho, um abraço, por reconhecimento aí de felicidade de a criança estar conseguindo adquirir um novo vocabulário, e ele dessa forma vai adquirindo novos comportamentos de acordo com esse processo de reforço positivo, extinção, aumento da variabilidade e depois aquisição de um novo comportamento. Agora a gente vai observar o reforço diferencial. O reforço diferencial é composto de algumas singularidades, porque ele busca chegar a um resultado final. Por exemplo, a gente
tem um ratinho ali na caixinha de Skinner. O que acontece é que ele ainda não sabe o que fazer, ele é novo ali na caixinha. Então o que vai acontecer é que ele vai procurar cheirar e identificar onde que ele está. A partir desse momento a gente pode começar a fazer o que? A dar reforços ali para que o rato comece a chegar, por exemplo, na barrinha ali e apertar o botão. Então a gente vai começar a mostrar para ele que ele tem que chegar na barrinha e apertar o botão. Então o reforço diferencial, ele de certa forma é um reforço com uma singularidade única, ele tem uma direção. Então você começa a dar significado para aquele comportamento, de certa forma. Bom, galera, eu quis trazer aqui para vocês um pouquinho do nosso excelentíssimo Skinner. Espero que tenham gostado. O foco central aqui foi o comportamento, né? Como o Skinner trouxe, de certa forma, o comportamento em si, como adquirir esse comportamento. É muito bacana aí para a gente imaginar um pouco sobre as crianças, como elas vão adquirindo comportamento quando convivem no seu meio social. É isso aí. Quem gostou, deixa um like aí. Vamos avisar novamente porque é bem importante deixar o like aí para ajudar a gente no canal. Se inscreve e é isso aí.